A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e eu estou aqui para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus no projeto Leitura Bíblica Diária. Nós estamos estudando a vida de Jó. Estamos estudando o primeiro livro poético e nós agora entramos no capítulo 2. Terminamos ontem o capítulo 1 e agora vamos aqui para o capítulo 2. Quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite e à pastora Loide Ramos pela confiança. O texto está aí na sua tela. Acompanhe comigo a leitura no nome de Jesus. Nós vamos ler todo o capítulo 2 do livro de Jó. São 13 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem te dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como falas qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofá o Naamatita, e concertaram juntamente virem condoesse dele a consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Muito bem, nós vimos aqui então que nós temos um segundo encontro. Um segundo encontro, assim como no primeiro, no capítulo 1, nós temos agora um encontro parecidíssimo com o primeiro. Só que agora Deus traz mais algumas informações. Ele fala aqui no versículo 3 que ainda retém a sua sinceridade. Ou seja, Jó continuou sendo Jó. O meu servo continuou sendo meu servo, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Observa que ele continua Jó, continua sendo o meu filho íntegro, reto, justo e temente a Deus. Perdeu todos os bois, perdeu todas as jumentas, perdeu todas as ovelhas, perdeu todos os seus 10 filhos, mas sabe o que ele fez? Ele adorou a mim, a minha presença, ele adorou a minha grandeza, ele continuou me adorando. E aí Satanás, atrevido como é, ele fala assim, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, ele tem uma saúde perfeita, tocou nos bens, tocou nos filhos, mas não tocou na pele. Ele não sentiu a dor, a enfermidade, pele por pele, tudo quanto o homem te dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Ou seja, toca na saúde de Jó e tu vai ver
se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Ou seja, toca-lhe tu, porque ele não pode tocar. Ele não pode tocar em mim, ele não pode tocar em ti, ele não pode tocar em nós. Então ele fala para o Senhor, toca-lhe tu, toca nos ossos de Jó e na carne de Jó, porque só tu é que tens autoridade para tocar em Jó. Eu não posso, eu não tenho essa autoridade. Então, o que Deus faz? Pode ir lá e você pode tocar. Porém, poupa a sua vida. Poupa a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Então quem fere a Jó é o diabo. Satanás então feriu a Jó de uma chaga maligna, mas com a permissão de Deus. Deus permitiu. E ele tocou em Jó uma doença desde a planta do pé ao alto da cabeça. E aí, queridos irmãos, qual foi essa doença? Qual foi essa doença? O que Jó teve? E aí muitos dizem que Jó teve uma lepra. Ele teve uma hanseníase, ou a doença de Hansen, que é uma doença infecciosa causada por uma bactéria manchas na pele. E aí é um equívoco muito grande, porque a lepra não chega nem perto do que Jó realmente teve. A Bíblia diz que Satanás acometeu Jó de um tumor. Um tumor. A Bíblia diz aqui, ó, e feriu Jó com uma chaga maligna. Com uma chaga maligna. Na tradução fiel diz úlceras malignas. E essas úlceras malignas afetavam o sistema digestivo. Então afetou o estômago de Jó, o esôfago, ele sentia enjoo, vômitos. O intestino delgado de Jó foi atacado, porque Jó teve tumor. Jó teve um tumor. E o tumor é o quê? É um crescimento anormal de células em qualquer tecido do seu corpo. E aí, esses tumores não eram tumores benignos, era tumores malignos, porque quem colocou em Jó foi um maligno. Então, eram tumores malignos, não eram tumores benignos. Era tumor malignos, úlceras malignas. Então, Jó teve tumor. Jó teve muitas complicações em seu corpo. Então, ele teve câncer. Ele teve câncer de pele, câncer de estômago, câncer na boca, câncer na próstata. Então, Jó teve tudo isso, porque o câncer é um tipo de tumor. Então, por isso que ele teve um câncer, porque o câncer é um tipo de tumor. O Antônio Neves de Mesquita, ele diz assim em seu livro, o livro que ele escreveu foi Uma Interpretação do Sofrimento Humano. Uma interpretação do sofrimento humano. E ele diz assim, e eu vou ler para os irmãos. Assim Deus entrega o justo Jó à sanha diabólica do inimigo. Os poderes de Satanás são limitados, vão até onde Deus permite. Isso deve consolar-nos. Não temos um adversário onipotente, mas apenas um criado que cumpre ordens. O diabo feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A enfermidade que o diabo trouxe a Jó tem sido objeto de muitos estudos e especulações. Para uns, tratava-se de lepra. Para outros, uma espécie de doença de fogo, bem conhecida em certas regiões do sul do Brasil. Parece não era nenhuma e nem outra. Os sintomas têm sido estudados cuidadosamente por muitos cientistas, mas sem acordo até onde chega o nosso conhecimento. A opinião mais conforme com o texto é que se trataria de uma espécie de furunculose estafilocócica generalizada. Uma doença que, além do sofrimento físico, produziu os terrores noturnos com sonhos fantásticos, conforme Jó 7,14,
de que Jó muito se queixava. O pus que saía da pele se misturava com a comida, tornando-se repugnante. As crostas que se formavam por cima dos tumores tinham de ser arrancadas, saindo a pele em pedaços. Uma situação em que descrições de pouco adiantam. Então, olha só, queridos, Jó ele teve uma doença terrível, furunculose estafilocócica generalizada. O que isso significa? Significa dizer que as feridas eram inflamadas, eram ulcerosas. Era uma inflamação no sistema digestivo. Significa dizer o quê? Que Jó tinha uma coceira contínua. Tanto é que ele pegava um pedaço de telha para raspar com ele as feridas. E ele se assenta no meio da cinza. Essa doença de Jó significava dizer que as mudanças degenerativas na pele do rosto era no sentido de desfiguração. É por isso que os amigos de Jó, quando chegaram, não reconheceram Jó, porque ele ficou com o rosto desfigurado. Ele não conheceu. Eles não conheceram Jó, porque Jó ficou com o rosto desfigurado. Porque Jó ficou com o rosto desfigurado. Jó não tinha apetite, não tinha vontade de comer. Ele fala aqui em Jó 3:24, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Essa doença de Jó trazia medo e depressão. E ele fala aqui em Jó 3:25, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Essa doença de Jó era feridas purulentas que se abrem, coçam, racham e supuram. E ele fala em Jó 7:5, a minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó, e minha pele está gretada e se fez abominável. Pele gretada é pele aberta, pele rachada, pele fendida. Então, Jó estava com a pele aberta, cheia de bichos. Dá para imaginar, irmãos, essa situação? Pele cheia de bichos. As unhas de Jó caíram. Essa doença de Jó tinha vermes formados nas feridas. Por isso que ele fala, a minha pele tem se vestido de bichos. Tinha bichos nas feridas. Perdeu a hidratação a pele de Jó. Jó tinha dificuldade de respirar. Ele fala em Jó 9:18, nem me permite respirar, antes me farta de amargura. Então Jó tinha asfixia. Jó, ele tinha escurecimento da pálpebra. E ele fala em Jó 16:16, o meu rosto todo está decorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Jó, ele tinha mau hálito. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Jó 19:17. Essa doença deixava Jó, ele não tinha mais peso, ele ficou só no osso. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Desaparece a sua carne e os olhos vistos, e os seus ossos que não viam agora aparecem. Então ele via os ossos, irmãos, porque não tinha mais carne. A carne estava viva e os ossos de Jó trincavam. Os ossos de Jó quebravam e ele gritava, tinha gemidos. Jó chorava, ele gritava. Era uma dor excruciante contínua. Está em Jó 30:27. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. E Jó tinha febre alta com arrepios e descoloração da pele, assim como ansiedade e diarreia. E ele fala, Jó 30:30, enegreceu-se a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados de calor. Então, irmãos, Jó, ele tinha delírio, insônia. Jó, ele ficou em um depósito de lixo.
porque Jó não podia mais ficar no meio da sociedade. Então Jó, ele ficava diante desta situação. Agora imagina, unhas quebradas, as unhas caíram, mau hálito, os dentes cheios de cáries, alguns caindo, a pele grudada no osso, bichos no meio da pele, e Jó passando por tudo isso. Não tinha vontade de comer, porque quando ele comia vinha pus tudo junto, vinha pedaços de carnes tudo junto, não tinha como comer. Você já teve pus no seu corpo? Quando você tem pus no seu corpo, eu espero que ninguém esteja comendo agora, tomando café, por exemplo, fica pulsando e é uma dor terrível, pulsando, pulsando, pulsando. Enquanto não sai, a dor não passa. Eu lembro que quando eu fui pregar no Congresso de Homens, Fé ou Medo, eu preguei com muita dor na minha axila. Eu até chamei o pastor Eluís. E aí eu preguei no sábado com dor nas axilas. O pastor Eluís deu uma olhada. Na segunda eu fui ao hospital cedo e foi expelido. Eles tiraram, eles espremeram. E aí foi onde a dor passou. E eu sentia isso em um único local do corpo. Em um único local do corpo. Nas minhas axilas. Jó era no corpo inteiro. Lembre-se, da planta do pé ao alto da cabeça. Da planta do pé ao alto da cabeça. Então Satanás ele não perdeu tempo, ele atacou Jó com toda a sua força, com toda a sua ira, porque ele já tinha sido envergonhado quando Jó adorou a Deus. E ele foi para bagaçar mesmo, desculpa aqui a expressão. Ele foi para matar Jó. Mas ele não podia matar Jó, porque Deus falou assim, faça, mas não o mate. Não tire a vida. Tu não tens esse poder, não tire a vida de Jó. E aí, eu gostaria de ler um comentário do Charles Swindoll. Eu gostaria de ler esse comentário. Leia a resposta do Senhor e reflita. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Você pode imaginar isso? Pode imaginar o seu nome ligado a tal acordo? Está bem, Lúcifer, vá atrás dele, só não o mate. Deus estabeleceu novamente limites. Conserve a vida dele, mas pode usá-lo como alvo de suas zombarias. Jó em breve sofreria o choque de sua vida. Ao acordar bocejando na manhã seguinte, Jó sentiu dores e percebeu que estava com febre. Por quê? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó sentiu uma fisgada embaixo do braço e depois um inchaço no pescoço. Dentro de sua boca havia mais 2 feridas. Pontinhos vermelhos apareceram na testa e até no couro cabeludo. Acima de tudo, seus pés estavam tão inchados que não podia calçar as sandálias. Antes do meio-dia, a febre subiu bastante. A essa altura, eles já perderam o apetite. Era como se estivesse se dissolvendo. Falou sobre isso com a mulher. Ela olhou mais de perto e notou uma espécie de erupção da pele. Ele pediu que examinasse suas costas. Ela observou. Há uma porção de inchaços em toda parte. O relato bíblico diz tumores malignos. Os médicos ficaram curiosos durante anos a respeito desta doença específica. Em minha pesquisa, encontrei vários comentários sobre a moléstia. Um dizia que era varíola, outro linfatíase, outro ainda eczema crônico ou lepra. Alguém sugeriu psoríase, outro dermatose escamosa, outro queratose. Um identificou em termos médicos pênfigo peliáceo. Não é de surpreender que muitos sugerissem que era melanoma, uma forma agressiva de câncer de pele. Satanás não perdera tempo. Ele feriu a Jó, atacou enquanto estava caído. O que Jó pensara que era seus músculos doloridos
por ter tido de enterrar os 10 filhos, ele veio a compreender que se tratava de algo muito mais sério, especialmente quando viu aumentar o número de úlceras da pele. Seu coração afundou ao descobrir que tinha uma doença a qual iria acrescentar mais sofrimento à sua desgraça. Esse é o comentário do Charles Swindoll. Então, irmãos, foi terrível isso que aconteceu com Jó. Ele havia perdido tudo, todos os seus bens, agora perdeu a sua saúde. E aí entra a mulher de Jó. Ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. O verbo amaldiçoar aqui no hebraico é chamado itepael, de ação reflexa e intensa. Também se usa para abençoar, conforme o contexto. Tanto uma ação como a outra denotam intensidade de pensamento. Esta mulher, pelo ensino do texto, não tinha a envergadura espiritual do marido, pois lhe pede que amaldiçoe a Deus e morra. Está faltando esse entendimento na vida da mulher de Jó. Agora, o que nós percebemos é que nós vemos que muitas pessoas metem a lenha na mulher de Jó. E não é bem por aí. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. Essa mulher perdeu todos os filhos, imagina. Ela perdeu todos os filhos também. Ela perdeu todos os bens também. Ela é a esposa de Jó. Então é uma mulher destruída, está fragilizada. E mãe, dizem, né? Dizem não, irmãos, é verdade. O elo maior da mãe para com o filho. Né? A mãe carregou o filho durante 9 meses em seu ventre. Tem ali o cordão umbilical. É um laço, é um elo mais forte, o laço de mãe para com o filho. E você imagina, ela perdeu 10 filhos. 10! Ela perdeu todos os seus bens. Então, o que acontece? Está uma mulher aqui fragilizada. Fragilizada. E aí, quando ela fala assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó fala o quê? Tu é uma doida. Não, Jó não fala tu és uma doida. Jó fala assim, como fala qualquer doida. Como fala qualquer doida. Assim falas tu. Mulher, receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E tudo isso Jó não pecou com seus lábios. E tudo isso Jó não pecou com seus lábios. É a mesma coisa, irmãos, eu não sou doido. Mas se eu chegar, por exemplo, na sua casa e falar assim, dá licença aqui, meu amigo, que essa casa agora é minha. Dá licença aqui, pega as suas coisas, encosta um caminhão aí, sai fora da sua casa, porque agora essa casa é minha. O que tu vai falar? Meu amigo, tu tá ficando doido? Tu tá falando como um doido. E vai falar ainda assim, tu não é doido, mas tu tá falando como um doido. Isso não tem sentido. Não tem lógica um negócio desse. Não tem nexo. É a mesma coisa aqui, irmãos. Jó falou, mulher, não tem nexo que você está falando. Tu está falando como uma doida, não tem sentido o que você está falando. Jó, automaticamente, ele rejeita. Ele rejeita isso na hora. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E a Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Então a palavra doida não representa a doença mental da mulher de Jó. Naquele momento ela estava fragilizada. Ela estava sem entender o que estava acontecendo. Então a mulher de Jó, ela estava insensível. Ela era uma mãe, uma mulher. E aí ela perde 10 filhos, perde todos os seus bens, perde seu marido. E aí na avaliação dela, irmãos, na avaliação desta mulher, restava mais nada. Não restava mais nada. Era melhor morrer vendo o sofrimento do marido. Imagine seu marido perfeito, sem doença, e fica no estado desse, está repreendido. Então você ficaria sem ação, você ficaria desesperada. Esta mulher tem essa atitude.
E as pessoas metem a linha nessa mulher. Fala dessa mulher. Se coloque no lugar da mulher de Jó. E o detalhe é que depois não tem mais a figura desta mulher. Não tem mais a figura desta mulher. Entende-se que Jó não ficou com outra mulher. Quando ele for restabelecido, a Bíblia diz que ele tem outros filhos. Nós vamos chegar lá. Mas não há nenhum indício, não tem nenhum momento assim de dizer que ele ficou com outra mulher, que essa mulher aqui o abandonou e nunca mais voltou e saiu definitivamente da vida de Jó. De repente, pelo estado de Jó, da forma que Jó estava, ela não aguentou ver o marido daquela forma. O texto não fala mais da mulher de Jó. E aí nós vamos acompanhando aqui o texto e vamos aprender muito. Então, irmãos, que terrível essa doença na vida de Jó. E o sofrimento vai continuar. O sofrimento de Jó ainda vai continuar. Segundo estudos, foram de 7 a 10 anos este sofrimento. De 7 a 10 anos. Então, meus queridos, ficamos por aqui e amanhã estaremos entrando no capítulo 3. Que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.